A todos os portugueses, as pensões, as reformas, como é que irão evoluir, com que dinheiro, o que é que podemos esperar em termos de presente e em termos de futuro próximos. O nosso convidado é o Dr. Fernando Ribeiro, economista e é secretário de Estado da Segurança Social. Boa noite, doutor. Ribeiro Mendes. Fernando Ribeiro Mendes, exatamente. Eu estava a cortar uns apelidos. Aqui é muito económica. Não, isto já é tanta gente, todas as semanas diferente, que isto toda a altura já faz alguma confusão. Doutor Medina, antes de entrarmos no tema, porque de certa forma este tema deve estar a ser discutido nas reuniões que começaram entre os três partidos que assinaram um memorando de entendimento, porque eles vão ter que chegar a um acordo, esse acordo implica por cortes, eles devem estar provavelmente a discutir também as pensões. O que é que acha? Eu não sei o que é que eles irão discutir. Não, já começaram Agora, a discutir. que tudo isto tem origem no dinheiro, tem. Este problema que não se tem dado atenção nenhuma e que o Primeiro-Ministro e o Ex-Ministro Vítor Gaspar não atacaram com frontalidade e com oportunidade é o problema da despesa pública. Eu já disse aqui várias vezes que a despesa pública atingiu em 2010 90 mil milhões. A nossa economia não dá hoje para mais que 70 mil milhões. Este governo já conseguiu reduzir 10, conseguindo, estamos nos 80, temos que reduzir mais 10. Mas esses 10 foram reduzidos com facilidade. Facilidade é uma forma de dizer. Sim, com muitos sacrifícios. Sim, comparado com o que vai ser, foi com muita facilidade, porque grande parte foi em despesas de capital. Obras que pararam, que deixaram de ser feitas, etc. Foram 6. Quer dizer, este governo gastou-se em 2 anos para tirar 3 mil e tal milhões no pessoal. E o resto foram pequenas coisas. Quer dizer, a falha do governo, aliás, nós referimos várias vezes isso aqui, foi o vagar e o mal com que enfrentou o problema da despesa pública. E, portanto, isto foi a despesa pública que liquidou o ministro que saiu e é a despesa pública que está aqui em causa. O que o Presidente da República quer, presumo eu, é que o PS assine esta política de redução de despesas públicas. E o que é que o senhor acha que o PS vai fazer? Acha que vai haver acordo ou não? São 4.700 que estão em causa, para já, porque eles têm que cair 10, mas para já são 4.700 e que o PS não quer aceitar, porque o PS não quer tirar 1 euro para não se impopularizar. Bom, eu não sei o que é que vai sair destas negociações, presumo que não chegarão a acordo nenhum, e aí acho que o PS tem pouca visão dos acontecimentos, porque se este governo sair deixando a despesa pública no estado em que está, vem o PS. Quer dizer, o PS vai apanhar este problema aumentado e com muito mais desgaste, porque então haverá um segundo acordo lá com os estrangeiros. Um segundo resgate. Um segundo resgate, exato. O Presidente da República creio que fez um negócio, entre aspas. Negócio não é nada nem mau sentido. O negócio é o contrário do ócio, é o nec ócio. Que foi isto, disse ao PS, eu dou-lhes eleições daqui a 1 ano, se vocês assinarem isto, e não disse isso, mas provavelmente teve isso em mente, mais aquele sistema de assistência complementar, que eu não sei bem o que é, eu já ouvi o programa cautelar. Complementar. Não é cautelar, é complementar. Quer dizer, se o PS assinar, tem eleições mais depressa, eles estão cheios de pressa, como é o normal nestes partidos para ir tratar da vida, e ainda mais esse programa cautelar. E se não houver acordo? Se não houver acordo, bom, ninguém vai pegar neste problema. Então e como é que fica o país? Bom, quem chegar à altura do fim deste acordo lá com os estrangeiros vai apanhar este problema em cheio. Quer dizer, o PS vai apanhar a necessidade de tirar 10. Quer dizer, não faz pacto para tirar 4 e tal, mas vai ficar sozinho para tirar 10. Portanto, isto tem tendência a tornar-se uma Grécia. Mas se não houver acordo aqui por uma semana, não sei o que é que o Presidente vai fazer. O que é que o Presidente faz? Não sei o que é que vai fazer. O Governo Presidencial não passa. Possivelmente convoca eleições. Mas isso seria desdizer o que esteve a dizer na comunicação ao país nos primeiros 15 minutos. E acho que ele tinha razão. Fazermos eleições agora é o pior que há, mas o país não pode ficar sem governo. E, portanto, não vejo assim grande... O Presidente refugiou-se nas soluções jurídico-constitucionais, que eu não sei bem quais são, para além de convocar eleições. Portanto, para simplificar isto, tem tendência para se agravar muito. E agravar exatamente no ponto que não foi atacado nestes últimos 2 anos, que é o nível da despesa. Deixe-me só concluir uma coisa aos ditos, se não se importa. E este problema é muito mais intrincado do que parece, porque nós precisamos, por um lado, de reduzir a despesa, porque não temos dinheiro para mantê-la. Mas a experiência mostra que quando reduzimos a despesa, a economia anda para trás. A economia entra em recessão. Exato.
E, portanto, se não reduzimos, temos a Troika a pedir para reduzir. Se reduzimos o que eles querem, a economia vem para aí abaixo. Portanto, estamos entalados nesta situação. E este é que é o verdadeiro problema que temos. Eu, por mim, como você sabe, desde o princípio, acho que este programa enferma de um defeito gravíssimo, que é a duração. Nós precisamos de uma dezena de anos para, paulatinamente, ir pondo a casa claro. em ordem. Mas como fizeram 3 anos com a Grécia e com a Irlanda, também fizeram 3 anos connosco, não é? Pois está, mas a Irlanda tem economia, nós não temos economia. Portanto, isto tem todo o ar de vir a dar alguma coisa. Dr. Ribeiro Mendes, qual é a sua visão dos acontecimentos atuais, antes de entrarmos em concreto no tema das pensões? Bom, eu concordo com o que disse o Dr. Medina Carreira, que o nó da questão, que quer o atual governo, quer outro qualquer, enfrenta é da despesa pública. E a grande dificuldade está aí, porque grande parte da despesa pública dirige-se ou tem a ver com, como é conhecido, com despesas sociais. No sentido amplo, não é? Salários e pensões. As pensões, a educação, a saúde e a máquina do Estado. E, portanto, são zonas de grande dificuldade para qualquer governo de gerir. Porque se mexe na área das pensões, por exemplo, evidentemente quem o fizer, quando se apresentar a eleições, paga um preço, não é? Porque o peso dos reformados no eleitoral é muito grande. Quem mexer na máquina do Estado e dispensar pessoas, paga também esse preço. Portanto, há aqui uma dificuldade enorme para, num sistema democrático, se lidar com a despesa. E, portanto, parece-me que realmente era necessário muito mais tempo, era necessário que o programa de ajustamento se desenrolasse ao longo de mais anos, a verdade é que com mais gradualismo. Mas nós temos tido mais tempo, porque a Troika tem flexibilizado as metas. Mas hoje não é era 5... Não é a mesma coisa você ter um acordo em que parte daqui para chegar aqui. Não, é que assim todos os anos, você não cumpriu, olha, eu dou-lhe uma borla entre aspas e tal. Depois não cumpriu, dou-lhe mais qualquer coisa. É diferente você ter uma programação em que não tem que atacar a economia da forma drástica como tem estado a ser atacada. Portanto, isto só com tempo, pelo menos. E tempo para nós refazermos a economia, que não temos. Claro. E esta ideia que o PS tem, que a economia cresce por portaria, só na cabeça deles é que passa, como é evidente. Não. Então, assim, sem tempo, nem temos economia, nem temos maneira de resolver. O Dr. Ribeiro Mendes também pensa que não vai haver um acordo entre estes 3 partidos, considerando que estão os 3 a pensar cada um nas suas lógicas partidárias e nas suas clientelas, de certa forma, não é? Bem, eu aí, como sou fraco analista, não sei, na minha opinião, é uma opinião pouco informada na matéria. Eu também sou muito mau analista, não sei mas acredito que já me profissionalizo a dizer tretas. Não. E achei muito interessante, mas agora, diga. Deixa-me só dizer uma coisa, se o acordo criasse uma frente única, digamos assim, dos partidos que subscreveram o memorando e que são os partidos do governo. Não há dúvida nenhuma, como se viu agora, não é? Até o episódio apesar do PS ter feito durante um dia a campanha de que o Bloco de Esquerda e o PCP também deviam entrar nas discussões, eles próprios se retiraram logo, portanto, resolveram o problema e mataram o problema à nascença. E, portanto, colocam-se fora disto. Mas os partidos que têm uma postura de responsável em matéria dos compromissos internacionais, parecia-me importante que constituíssem, de facto, uma frente comum, justamente na questão do programa mais prolongado no tempo. Se calhar não é possível, não sei analisar, porque se calhar os partidos do governo teriam que desdizer, digamos, um pouco aquilo que foi até agora o discurso dominante do governo, de que não era preciso mais tempo, porque o país estaria em condições de voltar aos mercados em meados do próximo ano. E o Presidente da República impôs-lhes a perspectiva de encurtarem a legislatura em ano e meio? Pois abriu esse dossiê. Isso é a punição para estes, e esse era o reboçado para o PS. Claro. E eu acho que o PS faz muitíssimo mal em não fazer um acordo, porque isto vai se complicar tremendamente, vai se complicar, os juros vão subir por aí fora, se entramos
Mas o Dr. Medina Carreira, que às vezes faz de conta que não, mas eu sei que vê muita televisão, não acha que a posição de António José Seguro é muito complicada porque está fortemente condicionado pela ala socrática do partido? Ouça, aqui não se trata de alas, trata-se de gente que sabe e de gente que não sabe. Aliás, essa ala socrática foi a ala que nos levou aos 90 mil milhões. Quer dizer, nós chegámos a 90 mil milhões em 2010 por essa via. Foi por esses. Se esses predominam, então vão arranjar 10 mil milhões. Mais 10 mil milhões por ano. Este é que é o problema. Isto é um problema de seriedade, de responsabilidade e de competência. Se eles não tiverem seriedade, responsabilidade e competência, estes morrem agora, entre aspas, felizmente não morrem fisicamente, e a seguir morre o PS. Este problema da despesa não é um problema para passar assim em 15 dias com tretas, não. É um problema da maior gravidade. Aliás, há no Governo, quem saiba muito bem, porque eu chamei muitas vezes a atenção para isso. Foi o Dr. Passos Coelho? O Passos Coelho, eu disse exatamente, o grande problema do país é a despesa pública. E é a despesa pública por duas razões. Primeiro, porque é um volume que nós não podemos financiar. Em segundo lugar, porque é uma despesa que interessa a 6 a 7 milhões de portugueses. Porque é o seguinte, qualquer euro que se toque na despesa pública afeta sempre muita gente. Sempre me respondeu que não, isso é uma questão de funções do Estado. Eu sempre disse, funções do Estado é conversa. Isto é uma questão de números. Mas, Dr. Medina Carreira, eu tenho uma curiosidade. Nessa altura em que o senhor falava muitas vezes com Pedro Passos Coelho... algumas vezes com Pedro Passos Coelho, antes de ele ter vencido as eleições, e em que ele tinha como grande conselheiro, aliás, responsável pela redação do seu programa eleitoral, o Dr. Eduardo Catroga, e que o senhor conhece bem, Eduardo Catroga tinha consciência da dimensão do problema. Tinha e tem. Aliás, as intervenções públicas dele vão todas nesse sentido. Sim, o Eduardo Catroga tinha e tem uma consciência muito aguda deste problema e sabe muito bem isto tudo de que aqui estamos a falar. Mas, portanto, esbarrou-se na partidariete. Eu não sei onde se esbarrou. A noção que eu tenho é de que o Governo também não quis... O Governo, enfim... em geral, em Globo, não acompanhou as preocupações do ministro que saiu. E eu estou convencido que ele saiu por causa disto. Porque ele não sentiu apoio para os 4.7. Claro. E pronto, porque ele disse na carta que não houve coesão. Claro. Então, não houve coesão. E levou que tempos para o autorizarem a fechar a 7ª avaliação ou coisa parecida. E estou convencido que foi. Ele percebeu que não tinha maneira de dar a volta a isto. O Soutor ontem achou muito interessante a declaração de Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, na entrevista que deu à CNN, sobre o facto de ele dizer que o problema da Europa, obviamente que há aqui um problema de austeridade, mas fundamentalmente há um problema de perda de competitividade em resultado da globalização. E da transferência de tecnologias. Foi o primeiro europeu responsável que eu ouvi falar como devia falar. Ou seja, competente e inteligente. Com todos os seus defeitos, disse uma coisa de jeito. Esses são defeitos lá particulares da vida dele, é com ele. Agora, foi o único europeu até agora. Em Portugal não se ouviu ainda nenhuma personalidade. E na Europa também não. Da Europa, enfim, não sigo isso de perto, mas foi parece-me, dos poucos que terão dito isso. E esse é que é o problema. O problema da Europa não é o euro. O euro é uma consequência da desindustrialização da Europa. As economias estão todas em queda, como vimos há dias aí com o Dr. Neto da Silva. As economias piores estão menos 2, menos 0,3, menos 0,4, e as economias melhores estão mais 0,2, mais 0,3. Conseguindo está tudo praticamente ao nível do zero. Isto porquê? Porquê? Se uns estão fora do euro e os outros estão dentro do euro. A economia dos Estados Unidos está muito mais fraca do que há 10 anos atrás. Foi por causa do euro? Não é. É óbvio que um país como nós, que perdemos de 38% para 13% do PIB industrial, 25 pontos percentuais do PIB industrial, e perdemos mais de 300 mil empregos industriais, e eu não consigo perceber de que é que esta gente anda à procura. As coisas são tão óbvias, metem-se de tal maneira pelos olhos dentro. O Strauss-Kahn, fiquei satisfeito porque encontrei uma pessoa cuja competência e cuja inteligência e a informação, o grau de informação que ele tem, acima de toda a suspeita, realmente confirmar que o problema da Europa foram as tecnologias que saíram, foi a indústria e a perda de competitividade. Realmente foi uma declaração importante, pena foi que ele se tenha autodestruído, porque hoje podia ser presidente da França. Ele foi substituído por este homem que, coitado, está a naufragar por lá. Pois, mas realmente o Strauss-Kahn autodestruiu-se. Dr. Fernando Ribeiro Mendes, como é que o senhor vê que estes cortes, que necessariamente terão de ser feitos, vão incidir e afetar o nível das nossas pensões em Portugal, considerando que a grande fasquia dos pensionistas
está em valores que temos que considerar baixos. Porque sabemos, disse-o aqui o Dr. Bagão Félix há uns meses,